Bom, sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo, segundo a carta de Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21. Próximo. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Vamos sentar, vamos tomar nossos lugares. Continuando então, irmãos, nossa aula sobre bibliologia, né? Estamos estudando a palavra de Deus, o livro, né? Propriamente dito. Falamos já a respeito da inerrância da palavra de Deus. Deus não erra, a sua palavra também não erra. Deus não falha, a sua palavra também não falha. Qualquer aparente contradição ou erro, com certeza será da parte humana ou no que diz respeito à interpretação dela. Ela é inerrante. Então nós temos o ensinamento, da palavra de Deus como algo que não pode falhar, algo inerrante. Então qualquer coisa que eu pense, qualquer coisa que eu ache, qualquer conclusão que eu chegue, deve estar embasado na palavra de Deus. Amém? Então nós vemos ali que a palavra não foi produzida por vontade humana, ela sempre foi escrita por homens inspirados pelo Espírito Santo. Também sabemos que nos últimos dias, nos últimos tempos, perto do fim, surgiriam muitas doutrinas de demônios. Doutrinas de demônios causadas por homens que não têm o temor de Deus. Porque o demônio, o diabo, ou seja lá qual for o nome que você queira dar para ele não chega para você dizendo: olha, essa é a minha doutrina, eu sou Satanás, essa aqui é a minha doutrina e você deve me seguir. Não, ele não faz isso. Ele usa pessoas que não têm o Espírito de Deus, e na sua mente, Paulo fala também de fortalezas dentro da mente, sofismas. São sofismas, são teorias, são achismos, são logismos humanos que não se comprovam, não tem base naquilo que é a palavra inspirada de Deus. Então o que nós entendemos? Que Satanás começa a traçar planos para invadir a forma de nós pensarmos. Eu queria que você entendesse uma coisa: as religiões já definidas, você crê ou você não crê. A minha crença é cristã evangélica. Existe o cristão católico, existe o cristão espírita, e dentro do espiritismo existe ainda o kardecismo, as principais, kardecismo, a umbanda e o candomblé, entre outros. Nós temos o budismo, que não é cristão, o budismo. Nós temos o islamismo. Nós temos várias religiões no mundo. Todas elas devem ser respeitadas. Eu não posso, como é que eu vou dizer, discutir com alguém porque ele pensa diferente de mim. Ninguém é obrigado a pensar como eu penso. Ninguém é obrigado a crer naquilo que eu creio. Mas eu tenho uma fé. Eu tenho um pensamento formado. Mas eu preciso aprender a conviver com as diferenças. Já pensou se a gente for brigar com todo mundo que pensa diferente da gente? A gente vai brigar com o padeiro, quando na hora que for comprar o pão, você vai achar que ele deveria ter dado prioridade para você, ou deveria ter dado um pão mais branquinho, mais moreninho. Se você puder pedir para educação, mas tem gente que é grossa, ignorante. Cada um dá o que tem.
Então você vai brigar com açougueiro, vai brigar no trabalho, vai brigar em casa, vai brigar na igreja, vai brigar em todo lugar. Então a gente precisa compreender o seguinte: a Bíblia é a palavra de Deus inspirada para nós que cremos. Mas existe um monte de gente que não acredita no que a gente acredita. Mas eu não vou agredir ninguém por causa disso. Quando eu estou conversando com pessoas que não são da mesma fé que eu vou expor a minha fé. Essa pessoa vai ouvir, ela vai dizer: mas eu não acredito nisso. Beleza? É um direito que a pessoa tem de não acreditar naquilo que eu acredito. Você concorda comigo? Amém? Então a gente precisa compreender isso. Nós estamos estudando aqui bibliologia, né, com uma base cristã evangélica. Existe bibliologia na base da cristã católica? Existe. Existe a bibliologia como base na cristã espírita? Existe. Existe. Se eu for estudar, né, bibliologia segundo o islamismo, vai dizer que o Alcorão é a Bíblia de Deus. Então, eu tenho que respeitar, é o que a pessoa acredita. Né? Não adianta eu pular no pescoço de ninguém, ou discutir, começar a gritar. Isso é idiotice. A gente precisa aprender a conviver com as diferenças. Né? Por exemplo, aqui na igreja, se eu entendo que isso aqui deve estar assim, alinhado, né? Isso aqui tem que estar aqui, isso aqui. Eu sou meio chato, meio metódico, as coisas. Eu sou chato, Aqui, arrumadinho. Pode estar assim. Quase Pode estar assim? Pode. Alguém vai se sentir confortável com a mesa assim. Eu não me sinto confortável. Mas eu vou chegar aqui, eu vou brigar? Quem deixa? Não, eu vou chegar, eu vou fazer do meu jeito. Vou arrumar aqui. Se a pessoa chegar depois e desarrumar, eu vou ficar chateado? Eu vou ficar chateado. Vou pedir, se for meu. Aqui é um lugar, né, que eu não sou apenas eu quem uso. Então outras pessoas usam. Então eu vou me ater ao que eu estou usando, na minha vez de usar, eu vou manter arrumado. Mas se outra pessoa for usar aqui e deixar tudo desarrumado, eu vou brigar com a pessoa. Não, é o jeito, pessoal. Ele vai fazer do jeito dele. Eu vou olhar, quer dizer, para mim não dá. Mas para a pessoa dá. Eu vou respeitar, eu tenho que aprender a respeitar o irmão. Tem que aprender a respeitar o jeito da pessoa. Ou lá em casa, lá na sua casa, é sua casa. Então se eu chegar na sua casa, eu vou ter que respeitar o seu jeito. Sim. Se eu chegar na sua casa e ver que tem um monte de sapatinho na porta, eu vou tirar o meu para entrar, eu não vou entrar com o meu boot sujo. Né? Mas se eu olhar e ver que todo mundo está entrando, não tem nenhum chinelo na porta, está todo mundo de sapato na sua cara, eu vou entrar de sapato lá também. Que é a regra. Então eu tenho que me adaptar ao meio. Né? É a casa da pessoa, não é a minha casa. Na minha casa, eu faço as regras. Então, eu preciso compreender isso. A fé também é parecida com isso. Se eu chegar amanhã, por exemplo, for visitar uma igreja de uma outra religião, um templo de uma outra religião, um barracão, eu vou lá, sem problemas, não tem problema nenhum não, irmão. Eu vou lá. Vou chegar lá, vou respeitar a liturgia, vou respeitar a liturgia, vou ficar lá assistindo. Porque eu não estou na minha casa, eu não estou na minha igreja, eu não estou. Entende? Eu preciso aprender a respeitar isso. Esse estudo não tem a finalidade de você sair daqui e começar a ofender as pessoas que não têm a mesma fé que você. Não é isso. A finalidade aqui é o seguinte: eu vou conhecer as outras crenças, as outras formas de crer, porque nós estamos estudando os filósofos que fazem parte da baixa crítica, que criticam a Bíblia com o sentido de desmoralizar ou desacreditar o livro como verdade de Deus. Esses filósofos não acreditam na Bíblia como palavra de Deus. Então, eles vão tecer seus pensamentos, sua filosofia,
né? Não para apoiar o que a Bíblia diz, mas para desacreditá-la. E são pensamentos contrários ao nosso. Mas o que eu tenho que fazer? Aprender, ouvir. Mas eu não posso desrespeitar a forma dessas pessoas pensarem. Tem um monte de gente que pensa como Kant, Immanuel Kant. Outros pensam como Darwin. O darwinismo, como nós vamos estudar hoje. Se a pessoa acredita, irmão, que o mundo veio de uma explosão, é a crença dele. Qual a probabilidade, nós estudamos isso aqui, qual é a probabilidade científica de toda essa inteligência, né? Toda essa existência inteligente ter vindo de uma explosão? 1 elevado a 40 mil de potência. Probabilidade quase zero, mas há pessoas que acreditam. Então, a probabilidade de o mundo ter vindo de um ser único, eterno e inteligente é muito maior do que ter vindo de uma explosão do acaso. Mas há pessoas que acreditam no acaso. Há pessoas que acreditam. Há músicas que falam sobre deixa a vida me levar. Há pessoas que acreditam no acaso. O acaso vai me proteger. O poeta, uma música secular, mas ele exalta ali o quê? O acaso. Ele não exalta Deus. Entende? Então, nós precisamos aprender a conviver com as diferenças. Mas eu vou estudar, vou manter, tá vendo? É uma simples questão de opinião. Quem não quer o ventilador, passa por um cantinho de lado. Quem quer o ventilador, entende? Mas nós vamos conviver com as diferenças. Eu estou aqui em frente ao ar-condicionado, para mim está tranquilo. Mas de repente quem está aí, olha só, até isso a gente tem que levar em consideração. Né? De repente você teve experiências cristãs que te levaram a ser um cristão evangélico. Existem pessoas que nasceram numa família, né, candomblessista e que nunca teve uma oportunidade de conhecer o outro lado, só conhece um lado. Então, olha só como isso é muito diverso. Nós temos uma diversidade muito grande de ideias, de pensamentos, e a gente está aqui para defender a nossa ideia. Estou num templo evangélico, eu tenho direito aqui, como pastor da igreja, de ensinar nosso lado da moeda. Amém? Só que nós precisamos aprender o outro lado, para quê? Para que nós possamos discernir, ou até escolher. De repente você vai escolher ser ateu. Pegou pesado, não? Mas não é uma liberdade? Sim ou não? Se alguém decidir aqui agora, eu vou para o mundo, pastor, não quero mais ser cristão evangélico, eu vou ser o que eu quiser. Ninguém vai. Aí, irmão, tranquilo. O que eu posso fazer? Eu posso obrigar a pessoa a ficar aqui dentro? Não posso. É isso que nós precisamos entender. Nós estamos pregando o Evangelho de Jesus, ensinando a palavra de Deus, mas eu não estou aqui para obrigar ninguém a fazer nada, não. Nós precisamos compreender que cada pessoa tem o direito de ser o que quiser ser. Um dia, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E cada um de nós vai prestar conta a Deus. Agora, eu vou prestar conta pela vida do Eduardo? De certa forma, vou. Mas no que diz respeito ao ensinamento, diz respeito ao pastoreio da vida dele. Agora, se ele não quiser nada, eu não posso fazer nada. E Deus não vai me imputar esse pecado. Né? A partir do momento que eu ensino que devo ensinar, porque é posta sobre os pastores uma responsabilidade maior. Não vos passai de vós, mestres, porque o juízo sobre vocês será mais rigoroso. Então, mas em termos de salvação,
O Evandro não vai responder pelo Luiz. Cada um tem a sua vida, cada um faz as suas escolhas, cada um de nós vai prestar conta diante do Senhor. Agora, por isso, e mais ainda por esse motivo, eu vou pregar a palavra de Deus, eu vou viver a minha vida. E se alguém não crê como eu creio, não acredita como eu acredito, eu tenho que respeitar essa pessoa, mas a decisão é minha. Eu creio em Jesus Cristo como meu Senhor e meu Salvador. Eu creio na palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo. Eu creio na palavra de Deus, que é inerrante, imutável, perfeita e expressa a salvação, a vontade de Deus para mim. Eu creio assim. Se alguém não acredita, também deve me respeitar. Porque o meu ponto de vista, a minha forma de pensar e agir. Agora, se você é desse grupo que acredita na Bíblia como palavra inspirada de Deus, então vamos ler e vamos interpretar a palavra de Deus, interpretar o texto de forma correta, de forma direita. Porque tem um monte de gente aí, a gente vai ver hoje, pregando um evangelho que não é o evangelho de Jesus, é um evangelho. É uma igreja cristã evangélica, mas não prega o evangelho de Jesus Cristo. Pois não, pastor? O livre-arbítrio ele pode ser usado nesse sentido. O livre-arbítrio. Isso tudo que nós estamos falando aqui diz respeito, tem a ver, é correlacionado com o livre-arbítrio. Cada pessoa tem o direito de pensar o que quiser pensar, crer no que quiser crer e acreditar e viver como quiser viver. Amém? Isso é nada mais, nada menos que o livre-arbítrio. E ele é uma realidade. Nem Deus vai entrar em você, nem Deus vai forçar você a fazer nada. Eu não quero a igreja. É um direito que a pessoa tem. Vamos sentir falta da pessoa, mas a pessoa quer. Então, é um direito que a pessoa tem. Pastor, eu resolvi que vou fazer uma faculdade. Amém. O direito é livre-arbítrio. Pastor, eu escolhi que eu vou casar com um rapaz lá. Sim, com quem você quiser. A vida é sua. Cada um faz a sua escolha. Pastor, eu escolhi que a partir de hoje, esse negócio de oração, de jejum, não é para mim não. O direito da pessoa tem. Ela está vivendo o evangelho que ela é. Não de Jesus Cristo, o evangelho dela. Um irmão uma vez chegou para mim, depois de dar um estudo aqui sobre oração e jejum, ele chegou para mim e falou: pastor, tudo que o senhor falou, eu respeito, mas eu não acredito nesse negócio de jejum. Tá bom. O que eu vou falar? Jejum é fome de Deus, gente. É uma decisão particular, é seu relacionamento com Deus. Assim como oração. Eu não posso obrigar ninguém a jejuar aqui. Eu vejo aí pastores falando: olha, irmão, a partir de tal dia, todo mundo em jejum e tal. Eu não consigo fazer isso, porque eu entendo que jejum é fome de Deus. Se você for fazer só porque eu estou falando para você fazer, eu acho que você vai passar fome. Eu acho que muita gente vai ficar passando fome. Não, eu estou fazendo a obediência do pastor, obediência do pastor. Qual o sentido disso? Sentido, eu estou passando fome, eu estou doido para comer, eu estou cumprindo uma regra. Sentindo isso, eu preciso entender a necessidade, a importância, e se eu decidir fazer porque eu não quero mais de Deus, eu estou com fome, eu quero experimentar algo que eu nunca experimentei, eu vou fazer a decisão, mas tem que ser dessa forma. Não adianta você fazer como aquele camarada que estava orando. Jesus falou de um pecador publicano e de um fariseu. O fariseu: eu jejuo 2 vezes por semana, eu sou melhor do que ele, que não jejua nada e tal. E não tem sentido também jejuar por causa disso. Tem gente que jejua por religião, por obrigação religiosa. Ele se acha, é o soberbo religioso, presta bem quando ele jejua. Fazer o quê? O cara é maluco. Se o jejum tem justamente um sentido contrário
da soberba. Há pessoas que ficam soberbas. Essa noite eu passei em oração. Quantas horas você orar? Noite inteira. A pessoa cresce por isso. Vai entender a mente de um ser, mas é a pessoa, eu tenho que respeitar ele de jeito que é. Mas está certo, segundo o estudo da palavra de Deus, não, está totalmente errado. Está totalmente errado. Está contrário até. Você entende isso? Então a Bíblia, ela é a palavra de Deus, mas nos últimos dias, olha, o Espírito ali é o Espírito Santo. Expressamente diz que nos últimos dias, nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé, ou seja, se desviarão, abandonarão a fé. A fé, tipo aquela palavra de Jesus, volta ao primeiro amor, lembra de onde caíste? Então, abandonarão a fé. Não quer dizer que a pessoa vai sair da igreja, não, irmão. A pessoa pode continuar dentro da igreja e apostatar da fé. Pastor, não precisa ser da igreja? Não, a pessoa pode apostatar da fé dentro da igreja, sem problemas, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Isso a Bíblia diz, é o que nós cremos, é o que nós acreditamos. Então nós estamos lutando contra demônios que agem na mente. Engano. O engano tem a ver com a minha cognição, com aquilo que eu aprendi, com aquilo que eu consigo compreender da verdade. Mas se há um engano, ele vai tentar, burlar esse sistema. E doutrina. Doutrina. O que é uma doutrina? Ensinamento. Poxa, pastor, mas ensinamento de demônios? Dentro da igreja? Dentro da igreja. Mas por que eu estou estudando esses filósofos todos? Porque a maioria desses pensamentos que estão dentro da igreja, apostatados da fé, vêm de filosofias lá fora do mundo. Filosofias que não são baseadas na palavra de Deus, são contrárias à palavra de Deus. E eu vou dizer mais, nós estamos estudando filósofos, existem teólogos da baixa crítica que estudam a Bíblia, que sabem muito e estão dizendo que a Bíblia não é a palavra de Deus. Teólogos? Então, irmão, o que eu tenho que acreditar, pastor? Na Bíblia, a palavra de Deus. É essa a nossa fé. A palavra de Deus, essa é a nossa verdade. Só que a interpretação do texto é que complica, porque eles também acreditam na Bíblia, mas aí entra o anti-sobrenaturalismo. Vocês lembram o que é o anti-sobrenaturalismo? O que é uma coisa sobrenatural? Anti é contra, né? Sobrenatural é aquilo que não é natural. Milagres são naturais ou sobrenaturais? Sobrenaturais. Os dons espirituais são naturais ou sobrenaturais? Sobrenaturais. Então, tudo que for anti-sobrenaturalismo será uma filosofia, um pensamento, um entendimento contrário àquilo que é sobrenatural. Então, é contrário aos milagres, é contrário às curas, é contrário aos dons espirituais para os dias de hoje. Não é? Então, é uma forma de ver, porque a Bíblia foi, sim, claro, em Atos, sim, o Espírito de Deus estava sobre a igreja, amém. Eles falaram em línguas, a Bíblia declara que sim, falaram. Houve curas, sim, muitos prodígios e maravilhas eram feitos pelos apóstolos. Mas e hoje? Não é para os dias de hoje, foi só para aquele dia, foi só para aquele momento. É a mesma Bíblia que você está lendo, só que a interpretação está diferente da que você está. Entende? Quantos entenderam? Amém? Então nós precisamos interpretar de forma correta a Bíblia e crer. Porque se eu acreditar que o que está na Bíblia foi só para os tempos apostólicos, eu
vou ser o descrente atual, nos dias de hoje, né? Nos dias atuais eu estou desacreditando desse Deus. Como há pessoas que não acreditam. Amém? Há pessoas que não acreditam. Pessoas que estão dentro da igreja e não acreditam que os dons espirituais são para hoje. São igrejas. São denominações. São pessoas. O que eu preciso fazer? Respeitar a forma que a pessoa acredita. Assim como a pessoa também tem que acreditar, respeitar a forma que eu acredito. Mas isso tudo vai depender da interpretação do texto. E muitas das vezes é a mesma Bíblia que a gente está lendo, mas a interpretação é diferente. E aí é um problema. Você acha um problema? Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. Então, o que eu digo? É normal que aconteçam essas coisas? A Bíblia está dizendo que vão acontecer, vai acontecer isso. Dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Vamos próximo, por favor. Então, voltando aqui à alta crítica, né? Eu falei baixa crítica, mas é alta crítica. A alta crítica, né? Componente da alta crítica, o evolucionismo de Spencer e Darwin. Quando a gente fala de evolucionismo, a gente vai lembrar logo de Darwin, né? Mas havia um homem antes de Darwin que começou a estruturar essa doutrina. Foi o Spencer, né? Então a evolução já existia na filosofia antes de existir na ciência. Até mesmo alguns gregos da antiguidade já acreditavam nela. Entretanto, ela nunca esteve firmada em qualquer teoria científica comprovada. É bom a gente deixar claro aqui que o evolucionismo ele é uma teoria, nunca foi comprovado cientificamente. Então, quando alguém prega ou defende o evolucionismo, ele está falando de uma fé. Ele acredita naquilo. Então não é ciência, pastor? Não é ciência, é uma fé. Porque não está comprovado. Não foi comprovado até hoje cientificamente. A evolução das espécies. Onde estão os fósseis, né? Que comprovam que... Então não há uma comprovação científica dessa evolução gradativa, né? Que era para encontrar fósseis do mesmo animal diferente, né? Cada milhões de anos ele deveria estar diferente. Então, nós sabemos que os dinossauros existiram. Os animais chamados pré-históricos existiram, né? Mas por algum motivo eles foram extintos. Nós não sabemos. A ciência, né, tenta entender isso também até hoje. Mas o que nós acreditamos, o que a ciência diz, é que em algum dado momento da história, né, houve uma mudança climática tão grande e abrupta que causou a morte desses animais. Hoje há os fósseis, isso é comprovado, enfim. Mas não sabemos como aconteceu, nem exatamente a data quando aconteceu. Na história até o passado é incerto, né? A gente olha para lá e... Bom, enfim, nós precisamos crer na Bíblia, né? E como a Bíblia diz, e essa é também uma teoria, né? Não posso afirmar que seja verdade, mas alguns teólogos afirmam, né, inclusive tinha algumas bíblias de estudo também, é que entre o versículo 1 de Gênesis e o versículo 2 existe um intervalo, né, em que essa catástrofe, quando a terra é encontrada sem forma e vazia, ela vem da queda de Satanás, né, que causando destruição à terra. Isso é uma teoria, tá? Eu posso acreditar nela, eu posso duvidar dela, porque o que está na Bíblia, né, não é a totalidade dos fatos, mas aquilo que eu preciso saber.
E esse sinceramente, é um fato irrelevante. Entende? Não faz diferença para a minha salvação, porque a Bíblia ela tem um propósito, salvar o homem. Ou dar o conhecimento da verdade, como Jesus falou, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Agora, se o dinossauro morreu, quando foi isso? Não importa para a minha salvação, não vai ser importante. Então, é um assunto irrelevante. Não tem relevância para a gente ficar aqui discutindo, né, debatendo. O que é importante saber é que existem pessoas que acreditam numa teoria, né, numa suposição. Então, essa evolução já existia antes de existir na ciência, discutida lá atrás na filosofia, né, da Grécia Antiga. Já se debatia como o mundo veio, né, quem sou, né, qual o propósito, né, de onde veio tudo isso. Então o homem já vem pensando nisso desde que se entende como gente, né, como diz o ditado. Então, o que a gente precisa saber é que não existe uma confirmação científica para o evolucionismo. Tá? Próximo. Antes da obra A Origem das Espécies, em 1859, de Darwin, o filósofo inglês, né, Herbert Spencer, né, advogou uma teoria da evolução similar à postulada por Darwin. Então ele vem, o Spencer, antes de Darwin, ele vem trazendo um entendimento, a crença, a teoria, a suposição de que o homem haveria surgido, né, de espécies, né, havia uma evolução, né, das espécies, e antes de Darwin, então, publicar, né, a sua grande obra, né, A Origem das Espécies, esse Spencer já havia, né, dado essa deixa. Próximo. Herbert Spencer foi o primeiro a apresentar uma estrutura filosófica geral que dava sustentação à evolução. Antes mesmo, Charles Darwin chamou de o nosso grande filósofo Herbert Spencer. Então, Darwin é discípulo, né, de Spencer. Próximo. Ele publicou seu primeiro livro social, Estatísticas Sociais, em 1850, 9 anos, portanto, antes do famoso livro de Darwin, lançado tanto os supostos fundamentos científicos, tá? quanto o modelo filosófico da evolução. Próximo, só para a gente saber. Então, olha só que legal. O evolucionismo de Herbert Spencer, né, 1820 a 1903. Então, ele viveu no século XIX e morreu no iníciozinho do século XX. Né? Essa questão de século é uma questão que às vezes confunde algumas pessoas. Confunde algumas pessoas, porque só tem beleza. Aí não adianta. Enfim, tá. Mas tá dando pra você ver aí, né? Legal. Funciona? O preto aqui tá melhor, né? Tô tentando. Descarregado, né? Uma hora eu vou achar um aqui que funciona. Opa! Ô, glória, hein? Olha só, do ano 0 ao ano 99, eu tenho o século I. Do 100, né, ao 199, eu tenho o século II. Obrigado. Do ano 200 ao 299, eu tenho o século III. Então, quando a gente olha 1800, você soma mais um númerozinho na centena, é o século XIX, para facilitar.
Chegou uma caneta boa aqui agora. Então, o século XIX, todinho, né, pessoas muito inteligentes que não acreditam na Bíblia. Há pessoas muito inteligentes que acreditam na Bíblia. É uma questão de fé. Por isso você não pode discutir com as pessoas. Se a pessoa estiver numa boa, né, discutindo amigavelmente, né, na boa, agora se começar a brigar, para. Acho que foi o Marco, o ministro, chegou para mim há um tempo, falou: pai, tem um cara lá que fica discutindo, fica demonstrando. Eu falei: pai, olha só, você expõe a sua forma de pensamento, mas se a pessoa começar a debochar, você para, deixa a pessoa falar. A gente não deve entrar em discussões com pessoas que não nos respeitam. Assim como eu respeito a forma da outra pessoa pensar, a outra pessoa também tem que respeitar. A partir do momento que acabou o respeito, não, acabou a conversa. Acabou o respeito, acabou a conversa. Começou a gritar, acabou a conversa. Levantou, acabou a conversa. Não tem conversa. Não tem como conversar com a pessoa gritando. Começa a falar comigo do Vasco. O Vasco é o melhor time. O Flamengo é o melhor time. Por quê? Você, rapaz, não tem. Você não é família, pancadaria. De vez em quando tem pancadaria. Por que tem a pancadaria? Porque a pessoa não respeita a escolha do outro. É uma idiotice muito grande. Entendeu? A gente brinca. Enquanto está brincando, está na boa. Aí vamos supor que o pastor Marcos é gente boa, mas vamos supor que ele tem um dia aí que ele está com a cabeça quente e fala do Vasco, vai gostar, vai ficar chateado. E naquele dia, então eu vou parar. Não está no bom dia hoje, eu vou parar aqui. Então a gente tem que saber isso. Há pensamentos contrários, mas eu não posso agredir ninguém porque pensa diferente de mim. Então, o Darwin, o Spencer, são caras inteligentíssimos. Ótimo, eles têm a fé deles? Tem. Nem todo mundo é perfeito, tem gente que é mais chateada. A brincadeira, ficar chateado depois me retrato, peço desculpa. Mas, entende? A gente precisa respeitar as pessoas. Então, enquanto está aqui, ó, beleza, você expõe o pensamento dele, muito bom, legal, mas ele acredita no evolucionismo. E o evolucionismo, por não ter uma base científica concreta, ele é mais uma questão de fé do que uma questão científica. Próximo. O evolucionismo, continuando aqui, apesar da falta de qualquer base científica real para o seu ponto de vista, e fundamentando-se na teoria, hoje desbancada, de que as características herdadas são geneticamente transmitidas para os descendentes dos animais, a visão de Spencer auferiu um vasto reconhecimento. Ou seja, embora não tenha nenhuma comprovação científica, embora não haja nenhum fato científico, empírico, científico, nenhuma comprovação científica, as pessoas resolveram dar credibilidade, reconhecimento a essa teoria. O que é uma teoria? É algo que precisa ser testado e pela experiência ser comprovado sim ou não. Mas isso não foi comprovado, então é uma teoria, tá? Mas essa teoria, esse ponto de vista, ganhou muitos seguidores. Se nós fôssemos colocar hoje na linguagem das redes sociais, o cara postou lá o evolucionismo e tem 10 milhões de seguidores, todo mundo foi atrás dele. As pessoas resolveram acreditar nisso, as pessoas resolveram crer nisso. Mas eu sou obrigado a segui-lo? Não existe uma comprovação científica, então eu não sou obrigado. Eu posso crer, posso ter a minha fé diferente. Tem gente que segue o Justin Bieber, fazer o quê? É uma escolha, é um gosto. O gosto não se discute. Não faz meu tipo de música, não gosto, não sigo, não tem nada a ver comigo. Mas tem gente que morre por isso. Tem gente que grita. Assim como tem gente também suspirando pelos cantores evangélicos. Vai vir o cantor
rapazes estão suspirando. Se for um cantor, as meninas estão suspirando. Segue as redes sociais. Esse menino agora que saiu da igreja por vontade própria, é a escolha dele, tem que respeitar. Como é que é o nome dele? GCH. Não, mais J. Ele agora, ele era um cristão, ele decidiu que vai ser gay, ele já declarou isso aí. É uma escolha da pessoa, irmão. A gente tem que respeitar. Se chegar aqui hoje, vai ser bem recebido. Lugarzinho para ele saber, por favor. Mas tem gente que gosta da música dele até hoje. Segue até hoje. Cristãos evangélicos seguem. Gostam da maneira dele se vestir, gostam da maneira dele agir, falar. É um ídolo. É um ídolo. Lembra do romantismo filosófico? A pessoa cria um ídolo. O que é importante no romantismo? É a figura, né, sucesso, fama, né, essas questões. E eu tenho que respeitar, fazer o que tem cristão que vê Big Brother. Não perde um capítulo, é capítulo? Não sei. Não perde um dia lá. Eu não assisto, não gosto de assistir, por quê? Não tem nada a ver comigo. Não tem nada a ver comigo. Mas há cristãos que gostam, que se identificam, que torcem. No dia do paredão, se tiver um dia do paredão, no dia do culto, eu digo assim, poxa, vou perder o paredão. Mas é uma escolha da pessoa, poxa, a gente tem que respeitar. Assim como tem flamenguista hoje pensando, se vai vir no culto, vai ficar com essa decisão. O que é mais importante para você? É questão de prioridade, irmão. Se para você assistir a decisão do Carioca hoje, Fla-Flu lá, é mais importante que o Senhor, bem, você tem liberdade. Agora você, para mim, eu sou flamenguista. Eu até gosto de jogo do Flamengo. Mas não entra na minha cabeça, nem entra para avaliação. Já ficou lá no canto. Porque eu não discuto a prioridade da minha vida espiritual com a questão de uma diversão, de um entretenimento. Para mim, não entra, entendeu? Entenda, não entra na tabela de comparação. Fica fora da tabela de comparação. O Senhor, o Flamengo, está fora. Entra o Senhor, sai fora. Não tem como. Tem gente que fica assim, ó, na hora do culto. Ah, não tem o celular. Ah, o celular está aqui. O culto está rolando, a palavra pregada, hoje o culto pascual, vai ser um culto especial. Ele está assim, ó. O jogo do Flamengo ao vivo. Ativar o placar. Aí ele vem com o placar ativado. Ele chega aqui e vai assim. Ou fica assim, ó. Ou ele fica assim, ó. Ou ele fica assim, ó. O que a gente precisa entender é que as pessoas são livres. Há pastores que proíbem o celular no culto. Talvez por esse motivo. Estão certos, estão errados? Não sei, é a forma que a pessoa pensar. Há pessoas que, se eu fizer isso aqui, vão aprovar. Tem que fazer subir, absurdo. A pessoa não é assim, que idiotice. Eu vou ver, eu quero ver quem vai. Eu vou assistir. Ou então não vai falar nada, fica assim, ó. Acho que eu não vou ver. Cada um vive como quer, irmão. Cada um vive como quer. O que a gente
Qual é o que a gente adota aqui na igreja? Pecado. Pecado. Se você está em pecado, tem como. É igual a questão de roupa, irmão. A gente fica discutindo roupa. Cara, o que adianta eu ficar aqui, a pessoa botar uma roupa comprida dentro da igreja, porque o pastor falou, mas quando ele vai para aqui da Boa Vista, vai para o Jardim Botânico passear e bota a mini saia. Vai fazer o quê? Sinceramente, ninguém pode mudar dentro da pessoa. Pode ser por uma imposição da igreja, você não entre nessa porta de mini saia. Ou o homem com a camisa aqui, né? Então as modas agora, as camisas apertadinhas, parece envelopamento de carro. Então o que a gente precisa entender, irmão, é que não adianta a gente ficar batendo na tecla de coisas, discutindo. Tem pessoas que eu nem converso mais, porque eu já conversei 1, 2, 3 vezes, 4 vezes. Desisto. Eu desisto. Porque eu não posso ficar parado ali. Eu tenho que continuar a caminhada, tem outras coisas. Então, a gente precisa saber que a nossa liberdade, como disse o pastor Marcos, o nosso livre-arbítrio, ele é real. Só que você vai um dia comparecer diante de Deus para prestar conta. Se você vai acreditar no Darwin, no Spencer, a escolha é sua. Você é livre. Pastor, eu sou cristão, mas sou evolucionista. Eu vou me esforçar para entender isso, pai. Eu vou tentar, mas não sei se eu vou conseguir, mas eu vou tentar. Porque a Bíblia diz em Gênesis capítulo 1, versículo 1, que no princípio criou Deus os céus e a terra. Se Deus criou os céus e a terra, e depois passa a descrever como foi que aconteceu essa criação, eu sou um cristão bíblico, mas que acredita no evolucionismo, no Big Bang. Então, são coisas que não tem como, entendeu? Mas é um direito de cada um acreditar no que quiser, não é verdade? Pensar no que quiser. Então o Spencer, ele tem lá a sua ideologia, né, a sua forma de pensar, que é assim como Darwin, porque Darwin mesmo não elogiou ele, era um discípulo, era um influenciado, né? Spencer influenciou Darwin. Próximo. Pode passar. O panteísmo foi rejeitado, porque o panteísmo diz que Deus está na criação, e a criação em Deus, né? Deus está na criação. O cachorro é uma parte, né, desse todo, né, desse ser aí. O passarinho também. O gato, né? Tinha um gato ontem na televisão, que gato feio, pelado, não tinha a sua pele. Aquele filme, O Livro de Eli, quem não assistiu, assista. Muito bom filme. O Livro de Eli, muito legal. Então, tudo é Deus, né? Deus está na árvore, Deus é vida, então tudo que tem vida é Deus, o rio que corre é Deus, enfim, tudo é Deus. Então é um panteísmo, né? É uma ideia, é uma crença, tem gente que acredita. Então o panteísmo foi rejeitado. Por que foi rejeitado? Porque, segundo a lei do evolucionismo, não existe Deus nas coisas, existem as coisas. O universo, na verdade, né, ele é eterno. Juntamente com o teísmo, né, que é o que nós acreditamos, foi embora também. E a Spencer restou o agnosticismo como única alternativa racional na religião e na metafísica. Então,
Spencer era agnosticista, ou agnóstico. O que é o agnóstico? Agnóstico. Então, A, que é uma partícula, né, de negação, e o gnósis, que é o conhecimento. Nossa Deus, tem que melhorar minha caneta. É que eu já não escrevo, minha letra não é tão bonita, né? Escrever assim é mais difícil, treinar muito. Então, não conhecimento. O que o agnosticista, o que o agnóstico, ele acredita? Ele acredita o seguinte: o que eu não posso compreender de Deus, então eu vou acreditar naquilo que eu consigo compreender. Se eu não consigo compreender, não consigo explicar, então para mim não serve. Então o agnóstico, né, ele vai ter essa dificuldade aí. Porque você consegue entender tudo? Não, você não consegue entender. Então você não consegue entender. Né? E aí vai puxar para aquela outra teoria do deísmo. Que Deus criou o mundo, mas deu corda nele, ele está andando até hoje, mas ele mesmo não se mete na criação. Tipo, eu não consigo compreender, não consigo conhecer, está distante. É um Deus transcendental, mas não imanente. Então ele está lá, eu estou aqui. Mais ou menos por aí. O panteísmo foi rejeitado, né? O teísmo também. Sobrou aí o agnosticismo, talvez o hinduísmo, quem sabe? Mas essa era a crença de Spencer. Pode passar? Charles Darwin, né, realizou o que outros que o antecederam, como por exemplo Hume, né, é um filósofo também, que tentaram, eu não sei como é que se pronuncia, tá? Hume, mas eu não sei se é Hume, tentaram, mas não conseguiram, a saber, um suposto descarte do argumento do projeto para dar lugar à evolução. Então ele consegue dar aqui, né, uma ênfase, tá, no evolucionismo, descartando aí o teísmo, descartando outras crenças contrárias. Próximo. Com a substituição do projeto pela seleção natural, finalmente não havia mais espaço para um projetista, né, que é Deus. Então não havia mais aquele ser eterno, inteligente por trás de tudo. Agora existe uma outra explicação. Na ausência de um criador sobrenatural, o que restou do criacionismo sobrenatural, né, tradicional, logo também ruiria. Pelo menos o modelo dominante do mundo intelectual, né, o modelo dominante do mundo intelectual. Isto, obviamente, incluía o desmonte da visão tradicional da inspiração divina da Bíblia. Então, agora, como não há mais essa crença, né, eu consegui desmontar essa crença no Deus criador, no projetista, né, no projeto, eu consegui desmontar essa crença de um Deus criador, então todo o resto que estava baseado na fé de um Deus criador vai ruir, inclusive a crença na Bíblia. Porque a Bíblia, ela prega, ela ensina sobre um Deus que criou todas as coisas, não é verdade? Se eu não acredito mais no Deus criador, qual é a finalidade da Bíblia para mim? A importância da Bíblia para mim? Nenhuma. Então o evolucionista, ele não acredita na Bíblia. Inclusive, ele zomba das declarações bíblicas, né? Ele diz que as pessoas que acreditam na Bíblia não têm fundamento científico. E ele diz que o fundamento científico está na evolução das espécies, está no Big Bang, está no surgimento de tudo, mas de um nada. Então é a pessoa com o seu achismo, né, com a sua ideologia. Tá? Então tudo aquilo que estava em torno de um Deus criador começa a desmoronar na teoria do evolucionismo de Darwin e Spencer. Pode passar? O que Darwin fez pela evolução foi dar a ela, aos olhos da comunidade científica, uma base científica plausível, né, no mecanismo de seleção natural. Ou seja, eu só queria alguma coisa que pudesse me dar esse alavanque aí. Essa teoria de Darwin, né, do evolucionismo, veio, né, me dar aí uma bengala, um apoio para que eu possa continuar o meu
pensamento. Então, toda a comunidade científica, ou a maioria, né, dessa comunidade científica, abraçou a ideia de Darwin, né, e começou a acreditar e a divulgar essa teoria como se fosse algo fato científico. Microevoluções convergindo em macroevoluções das espécies. Tá? Essa era o núcleo da teoria. Cada evolução menor, né, vindo as gerações, vai culminar, ou vai finalizar em uma evolução maior. Então isso era a teoria, a explicação da teoria dele. Ele sabia que esta era, né, uma conclusão não justificada por evidências fósseis e a considerava como parte mais frágil da sua teoria. Então ele mesmo não acreditava muito na sua teoria porque não havia comprovações fósseis. Amém? Por exemplo, a ideia de que o homem veio do macaco. Planeta dos macacos. Sim, ele declara isso um pouco mais tarde, um pouco depois, mas declara isso. Então, o braço do meu avô devia ser mais longo que o meu, né? Porque através de... É claro que eu estou falando aqui em questão de milhões de anos, explica que são milhões de anos, então não tem como a gente ver, não tem como a gente comprovar. Então, os fósseis lá de milhões de anos atrás, o braço do cara ia ser lá embaixo do chão, igual do macaco. Mas não é assim. Então não existe uma comprovação. Tem pessoas que têm o braço maior realmente, mas é o biotipo da pessoa. Tem gente que tem o braço mais curto, é o biotipo da pessoa. Mas isso não quer dizer uma evolução, enfim. Para que nós viéssemos do macaco, então os nossos ancestrais devem ter fóssil macaco. Depois vem, né, milhões de anos. Isso não cola. E uma pergunta, né, que fica no ar assim: por que os macacos não estão virando gente ainda, né? Macaco sempre foi macaco. Devia ter aquele macaquinho, vem de macaquinho, depois de... né? Se eu chegar no zoológico, vai ter um ser humano, né? Ele vem evoluindo milhões de anos. Não, esse não é gente, né? Esse é um macaco. Não, virou gente. Virou gente, solta ele. Né? Enquanto o macaco está preso, virou gente, solta. Mas tem gente que ele está preso, né? Ele está solto. Tem macaco que ele está solto, tem que ele está preso. Então, o evolucionismo ele não tem uma fundamentação. Qual é a principal alegação dele? Que microevoluções se converteriam, através de milhares de anos, em macroevoluções, grandes evoluções das espécies. Mas não tem uma base científica, né? E por isso não tem comprovações fósseis que possam comprovar essa evolução. Então, uma grande crença, uma grande religião, não vou falar besteira, eu tenho que respeitar como as pessoas pensaram, né? Então, porque pensa diferente de mim, quer dizer, então é uma grande fé, uma grande crença, é quase uma religião. É quase uma religião. E a nossa ciência, as nossas escolas hoje, estão pregando isso para os nossos filhos, para os nossos netos. E eles vão para a escola e aprendem, né, porque a Bíblia está fora das escolas. Então, o que vai ser pregado ali? As teorias científicas. Então isso vai ser ensinado para os nossos filhos, a contragosto dos pais cristãos, porque o Estado é laico. O Estado é laico significaria que todas as religiões teriam liberdade de expressar-se igualmente. Não tem uma religião oficial É isso que é um Estado laico. Não existe uma religião do Estado. Então todas as formas de pensamento, de expressão, são livres. Então todas as religiões poderiam se expressar de forma equivalente, de forma igual. Mas o que o Estado está pregando? Tire a Bíblia das escolas. A partir de hoje é proibido pregar a Bíblia nas escolas. Se o professor... Existem projetos de lei, né? E alguns estados já está valendo. Se o professor disser, Deus te abençoe, meu filho, ele pode receber um processo, porque não pode falar de Deus na escola. Isso não é um país laico, isso é um país
perseguidor da religião. Então, o Brasil culpa de que o Estado seria lá, quando, na verdade, isso é uma forma de discriminação e de perseguição à minha fé religiosa. Mas isso é só uma perseguição, questão do voltado para a Bíblia, o Evangelho. Eu mesmo estava fazendo. Somente para a Bíblia. Estava fazendo ensino O médio. candomblessista pode, é cultura, beleza. Estava fazendo ensino médio e tinha algumas matérias que, assim, o professor queria que nós fizéssemos um trabalho voltado às coisas contrárias. Cultura afro, né? É. Cultura afro. Era até uma questão assim, só que, graças a Deus, que existem aqueles que não se contaminam mesmo. Então, houve até um grupo na escola que a gente foi falar com o professor, professora, a gente não vai fazer isso aqui, porque isso aqui, nós temos ensinamento bíblico, que isso fere a palavra de Deus, assim. Isso foi até levado para a secretaria, né? Só que a gente não podia contestar em sala de aula, não, éramos proibidos. Só que até teve um grupo de uns 4, 5 professores. Nessa matéria eu vou ficar sem nota. Então veio como é que vai fazer, porque eu não vou, de maneira alguma, porque a escola está me exigindo, eu vou negar a minha fé através desse trabalho, porque era uma coisa absurda. Mas graças a Deus a professora ela entendeu. Inclusive ela falou assim, olha, eu vou dar a nota, né, aqui para vocês, vou colocar, sim. Mas pediu para a gente não contestar isso em sala de aula, que nós ficássemos assim calados, porque não poderia ser levantado contra coisas absurdas. Se o Estado é laico, ele deveria estudar cultura. Cultura afro pode ser estudada, mas é cultura cristã. Não é uma cultura? Mas sabe o que eles pediram? O cristianismo não é uma cultura? Sabe o que a professora pediu? Ela pediu para nós levar essa questão do afro, levar instrumentos e tocasse em sala de aula. Músicas afros, entendi. Não, de umbanda, de... Sim, da umbanda. Entendeu? Então era uma coisa assim, a gente vai fazer. A prática de um culto. Você traz aqui, ela pediu, aí tem umas músicas, tinha umas músicas lá que ela estava ensinando, entendeu? Não, a gente vai se reunir aqui, a gente vai cantar. Eu falei, não, a gente não vai fazer. Aí já sai da cultura e entra uma questão de culto, né? Culto. Aí, porque uma coisa é estudar, por exemplo, os instrumentos, elementos, a liturgia, né, de um culto candomblessista, bandista, ou kardecista, ou budista, enfim, eu posso estudar os elementos do culto. Agora, me obrigar a cantar um mantra, por exemplo, do indiano, né, ou uma música, né, qualquer música que cultue a um Deus, né, que não seja o que eu acredito, isso já é pouco demais, né, porque mexe com a minha fé, a minha opinião pessoal, e não apenas um estudo da cultura. Eu posso estudar cultura, eu posso apresentar aqui um instrumento tal, do culto afro, ou do hinduísmo, ou de qualquer outra religião. Eu posso, não tem problema nenhum. Até aqui no seminário nós podemos fazer um estudo futuramente das religiões. Cada pessoa vir aqui apresentar os elementos do culto. Agora, canta aí um hino de louvor à entidade tal, que venere, que exalte a entidade tal. Aí eu já estou entrando na questão do culto. Aí mexe com a minha fé, mexe com aquilo que eu acredito. Então, eu estou sendo tolhido de expressar a minha opinião, a minha crença, a minha fé, mas sou obrigado, por um sistema de notas, porque senão eu não fizer eu fico sem nota, a praticar a religião XYZ. Então isso é discriminação, perseguição religiosa. Porque o cristianismo é só o cristianismo bíblico, é só a questão do cristianismo, né, bíblico, que é retirado, que não pode ser falado, não pode ser expressado. Todas as outras religiões podem se expressar, só a minha fé que não pode se expressar. Então eu estou me sentindo discriminado, porque
porque eu também faço parte da sociedade. O cristianismo, a fé cristã, é parte da cultura do nosso país, que, aliás, foi colonizada por uma cultura cristã, católica, mas cristã. Então, eu tenho que mudar, eu tenho que mudar a história. Eu não posso me expressar dentro da minha cultura, porque o cristianismo também é parte da cultura. Os escravos vieram da África, trouxeram a cultura afro. Beleza. Os portugueses vieram de Portugal, da Europa, e trouxeram a cultura cristã. Então, tudo isso é uma miscelânea, né? Uma mesclagem de pensamentos, de ideologias, de crenças, mas todas têm o mesmo valor, ou todas têm o mesmo direito. É isso que é um laicismo, é isso que é um país laico. Eu poder expressar livremente. Aliás, isso é democracia. Existe uma Carta Magna, existe a Constituição do Brasil, que garante a minha liberdade de expressão. Eu posso falar de quem eu quiser, o que eu quiser. Até do presidente, sim, eu posso expressar minha opinião, eu sou livre. Isso é democracia. Agora, o que está sendo ensinado, o que está sendo doutrinado no Brasil, de um tempo para cá, é que eu não posso. Então, isso fere a Constituição, fere o direito do cidadão. Tá? O direito do cidadão. O que eu não posso? Desrespeitar os outros que pensam diferente de mim. O que eu posso? Expressar livremente a minha forma de pensar. Porque como eu penso, eu creio. Esses homens pensam, e da forma que pensam, acreditam e creem. Então eu não tenho como desassociar a forma do meu pensamento, que eu penso, do que eu acredito. Eu não tenho como desassociar isso. Eu sou um cidadão num país laico, beleza, mas eu sou um cidadão cristão com convicções cristãs evangélicas. Então eu tenho direitos também, como cidadão. Pois não? Pastor, isso aí que o senhor está dizendo é muito fundamental, que infelizmente, complementando o que a pastora acabou de dizer, eles colocam isso muitas vezes até mesmo para nossas crianças na escola, aí coloca como uma gincanazinha, e aí termina usando esse termo cultural e acaba ensinando justamente essa música do candomblé, mas o cristianismo mesmo, eles não, o cristianismo não pode ser falado, não pode ser pregado, não pode ser expressado de forma alguma. Falam sobre tudo. E acerca disso aí que igual o senhor está falando agora, esse dia, semana passada, do domingo passado para cá e tudo, eu até me expressei no Facebook, porque fui contestado por um familiar. Eu coloco muita lá acerca de mensagem de Jesus Cristo, tiro o versículo da Bíblia, coloco lá. Aí veio me contestar, veio falar, coisa e tudo. Aí só para simplificar, igual o senhor falou, para não haver discussão, aí eu fiz um texto lá dizendo para amigos, familiares, coisa e tudo, que ninguém é obrigado a acreditar, só que eu tenho o meu direito de me expressar, e a Constituição me dá esse direito, e eu também não estou ofendendo ninguém. Sim. Eu estou defendendo a minha fé. Ao livre-arbítrio e o direito de expressão. Eu terminei dizendo para eles, então, para vocês familiares, ou amigos, conhecidos que têm, vocês não são obrigados a acreditar. Agora, eu não quero brigar nem discutir com ninguém, porque isso, eu sou um seguidor de Cristo, isso não pertence, mas vou continuar defendendo a minha fé. Agora, aqueles que não quiserem não acreditar, se possível for, pode até me bloquear de celular, parar de seguir, ninguém é obrigado a nada. E pronto. Só que eu também não vou deixar de defender a minha fé que eu tenho em Jesus Cristo, nem falar de Jesus Cristo para querer estar agradando ninguém. Eu penso que todos podemos nos expressar e todos temos que nos respeitar. Um respeitando o direito do outro. Porque entraram no meu direito tentando me calar. Sim. As pessoas têm essa falta de educação. Agora, um direito e uma obrigação agora dos pais cristãos, eu quero falar agora para você que é pai, você que é mãe. Você que é pai, você que é mãe, preste atenção. A Bíblia é a palavra de Deus.
E ela coloca você, pai, você, mãe, como aquele que deve instruir o seu filho no caminho do Senhor. Não transfira essa responsabilidade para a igreja. Não é a igreja que ensina ao seu filho e à sua filha. É você. No projeto de Deus, cada lar deve ser uma escola. A igreja vai ter a parte do culto infantil, o departamento infantil, dessa linha, com certeza. Mas a responsabilidade, entenda, irmão, as crianças vão passar aqui algumas horas da semana. Vai passar 1 horinha na terça, vai passar 2 horinhas agora de manhã, 1 horinha à noite, 4 horinhas da semana. 4 horinhas da semana e vai passar na igreja, aprendendo as coisas de Deus. Mas na segunda-feira, se você não ensinar ao seu filho a palavra de Deus, ele não vai aprender. Na quarta, se você não pegar o seu filho e sentar, e explicar, contar a historinha da Bíblia, fazer, viver, então não vai acontecer. Não tem problema não. Estão me ouvindo, não estão? Então, se você não ensinar o seu filho na quinta-feira, na sexta-feira, no sábado, entenda, irmão, a igreja, ela é uma instituição que foi instituída pelo próprio Senhor Jesus para ensinamento, para orientação. Porém, a educação dos filhos, a Bíblia vai dizer que é a obrigação dos pais. Você, como pai, como mãe, deve sentar o seu filhinho, sua filhinha na sua casa e tirar o período do dia para ensinar o seu filho, a sua filha, os princípios da palavra de Deus, como ele deve se comportar na sociedade, como ele deve se comportar na igreja também. Então isso vem de casa. Muitos pais, a igreja tem uma escolinha, então eu não preciso me preocupar, eu não tenho trabalho nenhum mais. Não, está errado. Você precisa ensinar. Muitos chegam à idade adulta e saem da igreja por escolha própria, mas os pais nunca ensinaram, eles sempre aprendem. Não, mas eu levei meu filho para a igreja a vida inteira. Eu entendo. Você precisa assumir a principal responsabilidade pela educação do seu filho. Culto doméstico. O culto doméstico, a igreja não pode fazer por você. O culto doméstico, o pastor não pode fazer por você. O culto doméstico, o seu líder de departamento não pode fazer por você. É responsabilidade do pai e da mãe. Principalmente do pai e da mãe. Quem é mais responsável, pastor? O pai ou a mãe? Os dois. Os dois. Mas se o teu marido não tem hora para chegar do trabalho hoje, é sua responsabilidade. Porque quando ele chegar em casa 10 horas da noite, 11 horas da noite, vai ter que virar do plantão. De quem é a responsabilidade de ensino da Bíblia? É da mãe. Aliás, a mãe passa muito mais tempo em casa. Por isso a Bíblia diz: a mulher sabe edifica a sua casa. Por que ela não diz o homem sabe edifica a sua casa? Porque a mulher passa o maior tempo do dia, maior tempo com o seu filho. Então nós não podemos transmitir responsabilidade. A maior parte do ensino bíblico no meu lar foi a minha esposa que deu. Em alguns cultos eu estava, em outros eu não estava. Em outros eu estava trabalhando, estava de plantão. Eu não podia estar, mas ela estava. Então ela ministrou porque ela é a coluna, ela sustenta comigo. Então, não estou dizendo que o pai não tem responsabilidade. A figura do pai é muito importante. A responsabilidade do pai é também maior. Mas não quer dizer que tem que estar ali o tempo todo, que tem que trabalhar. Mas pai e mãe, juntos, podem se unir e traçar um cronograma de ensino da Bíblia na sua casa, para os filhos.
E isso, irmão, ninguém pode fazer no seu lugar. Vou repetir. O pastor não pode fazer o culto doméstico na sua casa. Nem o seu líder de departamento. A responsabilidade do pai e da mãe. A escola não vai ensinar a Bíblia para o seu filho. A escola vai ensinar outras religiões, mas a Bíblia ela não vai ensinar. O Estado é contrário à Bíblia. Então, agora, mais do que nunca, você que é pai cristão, precisa assumir uma responsabilidade diante de Deus, diante da palavra de Deus, de ser professor do seu filho. Há coisas que vêm de casa. As instituições não vão conseguir alcançar o seu filho se você instruí-lo no caminho do Senhor. É o que a Bíblia diz. Ensina a criança o caminho que ela deve andar. E quando ela já estiver maior de idade, não se desviará dele. Ou seja, as ideologias não alcançarão o seu filho. As instituições não alcançarão o seu filho. Porque ele está embasado, protegido, instruído na palavra de Deus. Mas se você se você não construir essa estrutura no teu filho, as ideologias, o Estado, as instituições, elas vão ensinar coisas contrárias à sua fé e o seu filho vai atrás. Porque quem está construindo a estrutura do seu filho é só o Estado, é só a igreja. Agora, se o pai e a mãe ficam todos os dias instruindo no caminho do Senhor, quem, na verdade, contribuiu mais, quem construiu, estruturou mais, foi o pai e a mãe. Então ele não vai se desviar. Pois não. A grande preocupação hoje, essa questão, analisando tudo que foi falado aqui, baseado nisso que você acabou de dizer, a questão do pai ensinar o seu filho, a grande preocupação hoje, como o primeiro versículo foi lido, que muitos têm se apostatado da fé. Sim. A fé, ela vem por ouvir a palavra de Deus. E eu entendo, como você acabou de dizer, que o pai e a mãe têm uma responsabilidade de ensinar o seu filho, mas, em primeiro lugar, ele tem que ter uma vida firme em Cristo, ele precisa ter uma base em Cristo, ele precisa ter um discernimento da palavra de Deus. A minha grande preocupação hoje, eu estava falando essa semana com o Espírito Santo, que a Bíblia, ela é um tesouro, ela precisa ser caçada, precisa ser procurada. Deus, ele se esconde. E ele só se dá a revelar a quem realmente tem fome e sede dele. O segredo do Senhor só faz que o buscam. A sabedoria, essa sabedoria que vem da parte do Senhor, ela só se dá a quem verdadeiramente busca desesperadamente por Cristo. E hoje nós vemos o seguinte: há uma grande apostasia. Muitas pessoas entendem que você ficar lendo muita Bíblia e ir muito para a igreja é uma coisa absurda. Infelizmente, é o que nós estamos vendo hoje. Pessoas dentro que estão no meio, que são igreja. Aí eu faço uma separação das loucas e das prudentes. O que acontece? Pessoas que estão na igreja estão extremamente religiosas. Essa questão de você estar muito na igreja, essa questão de você ler muito a Bíblia, eu tenho que ter um entretenimento, eu tenho que ter uma vida, entendeu? Eu preciso me divertir, eu preciso, não que isso seja pecado, eu estou dizendo se divertir, mas a coisa mais importante hoje são os meus interesses. Você pode analisar, quando eu estava conversando isso com o Espírito Santo ontem, e o Senhor falava para mim, se eu estava em oração, Deus falava exatamente comigo assim. Estava falando sobre arrebatamento. Se prepare, você vai ver muitos, parece assim, essa palavra assim, dá vontade de chorar. Muitos vão parar, muitos vão desistir. Há uma mornidão, há um sono que está se abatendo sobre a igreja. Isso vai acontecer. Sono espiritual. E a Bíblia diz que... E algo terrível. Haveria, o Senhor falava exatamente isso comigo. Há 2 dias que Deus tem falado exatamente assim para mim. Se prepare. Cuide
Por isso que eu até falei com você ontem sobre aquele versículo, não é por força nem por violência. Quando você tenta insistir com uma pessoa, você tenta colocar na cabeça dela que Jesus está voltando, que ela precisa ter uma vida com Deus, que ela precisa orar, que ela precisa ler a Bíblia, porque a vida dela é a eternidade que está em jogo, você acaba atraindo um jugo para cima de você, que você começa a esquecer da sua própria vida. Só que o jugo do Senhor, o fardo é leve. A pessoa que realmente busca no seu individual, isso, hoje nós estamos vivendo essa época da apostasia, é necessário que o cristão ele tenha uma individualidade, uma busca constante pelo Espírito Santo. Aí sim, Deus vai se revelar a ele. Então a questão dele, essas regras que a Bíblia ela coloca para o cristão, que ele tem que ter uma conduta, ele tem que ter um comportamento cristão, isso vindo pelo Espírito Santo, porque sozinho ninguém consegue. Ontem nós falamos aqui, no evento de mulheres, o Espírito Santo de Deus trabalhou muito sobre a questão do perdão. Então houve pessoas aqui que falaram, pastor, eu não consigo perdoar, não adianta que eu não consigo. Ontem o Espírito Santo de Deus moveu aqui poderosamente, porque houve uma batalha espiritual, que pessoas que não conseguem, elas não conseguem, realmente, você sozinho, nós não conseguimos, porque é absurda a palavra que eu ouvi, é absurdo o que fizeram comigo. Então, isso está inflamado, isso está dentro de nós. Então, essa questão de eu entender a palavra que está sendo pregada agora, eu preciso crer, eu preciso acreditar, e eu preciso, aí o Espírito Santo ele vai se comunicar comigo, e eu vou sentir no meu íntimo. Então, isso é entre você e Deus. Eu tive uma experiência, nós fomos no mercado, eu estava falando para você, eu não via dessa forma. Hoje nós comemoramos a Páscoa. Muitas pessoas, não é a questão do chocolate nem do bombom, é a questão de você atribuir o ovo, o coelho, e você, ao invés de você lembrar do sacrifício de Jesus, a Páscoa é Cristo, Ele é o Cordeiro. E eu falava, Senhor, e nas escolas? Então, aí você vê que aí no mercado as pessoas pegando o ovo, todo mundo comprando, tem que dar. E eu comecei a pedir perdão, eu falei, Senhor, perdoa essa humanidade que não conhece a Cristo. E aquilo me deu vontade de chorar. Eu estava falando para você, eu estava ali, e as pessoas enchendo o carrinho, e o bombom, e tem que dar. Eu falei, Senhor, Páscoa é Cristo. Se o mundo entendesse o que é o sacrifício, que a gente fala de Páscoa, a gente fala de salvação, a gente fala de um sangue que foi derramado lá na cruz, mas as pessoas, elas tiram esse entendimento. Porque quando eu entendo que Jesus Cristo, Ele morreu na cruz, Ele derramou o seu sangue para me dar salvação, para me limpar de mim mesmo, eu abandono o pecado. Então, quando a pessoa tira isso e ela atribui, mesmo assim, não tem nada a ver, é um dia comemorativo. Existem igrejas que estão dando ovo de Páscoa para os seus... Está tirando. Meu Deus! Existem pais que estão dando ovo de Páscoa para os seus filhos. E ninguém acha estranho. Isso aí é de cada um, sabe por quê? Eu vejo o seguinte, filho, há um nível de relacionamento que o Espírito Santo ele te constrange. E eu comecei a chorar por aquelas vidas. E eu falei, Senhor, agora eu falei, eu vou dar uma barrinha de chocolate, tá? A gente tem a nossa neta, mas fora de época, até vou explicar para ela, mas eu não posso ensinar o que é a Bíblia, eu não posso ferir o sacrifício de Cristo, entristecer o Espírito Santo de Deus, concordando com este mundo. Eu vou me adequar ao mundo, porque todo mundo faz. Eu preciso levantar a bandeira de Cristo. Eu sou Cristo. Eu sou Cristo. Não tem nada a ver. Para muitos não tem nada a ver. Como você falou aí, cada um tem uma forma de pensar e de agir. Mas eu sinto muito. Mas o que é certo? Páscoa, o que é Bíblia? O que fala? Fala de um sacrifício que Jesus foi lá. Então ele não derramou chocolate lá na cruz, não deu ovo de Páscoa para ninguém, e nem pegou o coelho como símbolo. Não! Isso é antibíblico, isso é para tirar o sacrifício. Aí, inconscientemente, como não tem nada a ver, sutilmente eu vou embarcando e vou me adequando ao mundo. Só que eu não tenho compromisso. O meu compromisso aqui é com a palavra de Deus. Nós estamos vivendo tempos difíceis, eu vou dizer uma coisa. Aquele que verdadeiramente não tiver em Cristo, não souber, infelizmente, ele não vai, entendeu? Experimentar uma eternidade com Cristo. Não estamos vivendo um tempo
de apostasia. E nós precisamos entender que a principal responsabilidade de dar esses ensinamentos é o pai e a mãe. Porque não adianta nada a igreja ensinar que é o cordeiro se o pai e a mãe vai pegar o ovinho, o coelhinho e dar para a criança. Por que adianta a igreja ensinar uma coisa se o pai e a mãe estão ensinando o contrário, ensinando o secular? Qual é a validade? O que é mais importante? Olha só, o que é mais importante para o seu filho? O que ele mais leva em consideração? O que a igreja está ensinando ou o que você está ensinando para o seu filho? Com certeza o que o pai e a mãe ensinam no dia a dia. Então, às vezes, querem transferir para a igreja uma responsabilidade que não é da igreja. É do pai e da mãe. A igreja tem uma responsabilidade. É obrigação da igreja, irmão, ter uma escola bíblica dominical para criança. Ter uma salinha para atender a criança. É obrigação da igreja. A igreja ela se propõe a pregar o evangelho. Se a igreja não prega o evangelho, então para que ela está ali? Eu estou falando do dia a dia. O que você aprende aqui na escola dominical em 2 horas, o que você vai aprender o resto da semana inteira. Tem gente que só pega a Bíblia na escola bíblica dominical e às vezes nem aí. Aí você não pode debater. Gente, não é a igreja que salva ninguém, não. Você vai falar. Aí a pessoa, quando ela tem conhecimento, o Espírito... Vou até pegar minha Bíblia. Entendeu? Aí entra a questão, como você falou, a gente não pode debater e discutir. Cada um tem uma forma de pensar e de assim. É individual de cada um. Só que o que acontece? Mas o que eu digo é o seguinte, mas isso não é bíblico. Olha para mim aqui. Se não é bíblico, eu estou fora. Sim. Olha para mim. A igreja pode salvar alguém? Respeita a opinião de cada um. Claro que não. A Bíblia pode salvar alguém? Ela tem a mensagem de salvação. Ela vai salvar alguém que a leia, que a estude. E a diaconisa Verônica falou uma coisa aqui na hora da aula de português muito importante, que é o que é a mensagem principal daquele filme O Livro de Eli. Que, aliás, eu recomendo novamente que você assista. A mensagem tem que estar aqui dentro. Não adianta o livro. Escondi a tua palavra no meu coração. Não adianta. O que a mensagem desse filme fala? Né? A mensagem. O livro é importante? É. Mas o livro o bandido levou. Levou. Mas a palavra está onde? Está no coração dele. Ele vai sentar e vai ditar. Ele corou a Bíblia todinha. A palavra está no coração. Então, o que é mais importante? A palavra no coração. E é o Espírito Santo. Como é que ela chega ao teu coração? Através dos seus olhos, através da leitura. Até o cego hoje pode ler a Bíblia, tem o Braille. Qual a importância? A importância é ela chegar até você. A importância é você praticá-la. Nós temos uma série de ideologias contrárias. Passa, por favor. Pode passar. Vai passando. A gente já sabe. Raízes religiosas da crítica bíblica destrutiva. As raízes filosóficas da crítica bíblica, né, nas diferentes formas de naturalismo, foram preconizadas por certos movimentos religiosos que se tornaram terreno fértil para o seu crescimento. Isso inclui o pietismo, o liberalismo e o existencialismo. Pietismo, por exemplo. A gente já falou, pode passar. Eu quero falar hoje sobre isso aqui. Pastor, o que tem a ver a Páscoa, coelhinho, com essas coisas? Tem a ver porque essas coisas são que, na verdade, formaram o pensamento que hoje está dentro da igreja. Não tem nada a ver. O que é que tem? Também não é assim. E as coisas vão entrando. Você entende isso? Amém? Você entende isso? Você mantém o bandido fora da sua casa ou dentro da sua casa? Mas tem gente que não pensa assim. O que tem? Vem cá, põe um café.
ladrão pode governar uma nação. Você acha que o ladrão fica fora da sua casa. Tem gente que para governar a vida dele todinho. São formas de pensamento. E começa assim. O que tem? Não tem nada demais. É só um prato de comida? É só um cafezinho? É só... A Bíblia diz assim, com estes nem ainda com mais. Mas tem gente que acha que a vida está errada. Tem gente que acha que pode, não tem problema. Qual o problema? Besteira, chocolate, criança, qual o problema? Não tem problema. Vamos. Então as pessoas começam a pensar e achar e vão aceitando as coisas. O homem natural vão abrindo concessões. Não entende as coisas do Espírito. O homem natural não compreende as coisas do Espírito. Agora, quando que você é espiritual e quando que você é natural? Espiritual, onde se lê espiritual, lê-se bíblico. Porque, por exemplo, o pietismo, pode ver, ó, o pietismo surgiu na Alemanha sob a liderança de Philipp Jacob Spener, outra Spener, né, diferente, e do seu amigo próximo Augusto Hermann Frank. Mesmo crendo na doutrina tradicional da inspiração das Sagradas Escrituras, a ênfase pietista na experiência pessoal subjetiva eventualmente os levou a uma demolição da autoridade objetiva das Sagradas Escrituras. O que ele quer dizer? O pietismo, ele aceita mais a minha experiência pessoal do que o que está escrito na Bíblia. Por exemplo, eu fui batizado pelo Espírito Santo, eu falo em línguas, e no culto público eu vou gritar línguas também. Meu culto é a minha experiência, que Deus falou comigo, que eu sei que Deus falou comigo, pastor. Deus falou comigo, e aqui dentro. Então, aquilo que é subjetivo, aquilo que é a experiência pessoal é mais importante do que o que está escrito na Bíblia. A Bíblia diz: se há intérprete, pode falar. Se não há intérprete, fique calado. Então, pastor, por que a gente vê um monte de gente evangélica, de igrejas cristãs evangélicas, que você entra, meu Deus do céu, isso é uma coisa doida. Por quê? Pietismo. Porque a minha experiência, o que eu acho, o que eu penso, é mais importante do que o que está escrito na Bíblia. Não, pastor, o senhor não entendeu. Quando o Espírito de Deus vem sobre mim, o senhor não entende isso, o senhor não sabe o que é isso. Irmão, eu sei o que a Bíblia diz. Guarda a sua experiência para você. O que rege a igreja não é a sua experiência. O que rege a igreja é a palavra de Deus. Se a Bíblia diz não, a minha experiência não pode dizer sim. Mas existe um lado da nossa igreja cristã evangélica que é pietista ao extremo. Ao extremo. Lembra que nós falamos aqui que os extremos também são perigosos? Os extremos são perigosos. Eu não posso ser extremo de um lado ou extremo do outro. Eu não vou com uma asa só, eu passo não vou com uma asa só. Tem gente que supervaloriza as experiências. As experiências são importantes? São importantes. A minha consagração, a minha oração, meu momento de jejum, consagração a Deus é importante? É muito importante. Mas o que eu conheço, o que eu aprendo com a minha experiência, não pode estar fora da Bíblia ou acima dela. O que eu aprendo, a minha experiência está aqui dentro. O problema do pietismo foi o quê? A minha experiência é maior do que está escrito aqui. O que está escrito aqui é para os mortais. Para mim, eu sou íntimo do Senhor. Para mim é diferente. Se Deus tem filhos prediletos, então eu não conheço. Que Bíblia é essa que você está baseando esse teu evangelho? Não. A Bíblia é para os
que sou íntimo, eu que sou do círculo íntimo de Jesus Cristo, eu que sou o discípulo amado, eu que sou aquele cara, eu sou diferente de todo mundo, para mim a Bíblia não se aplica. Então, meu irmão, pelo amor de Deus, isso é uma heresia. Não existem filhos prediletos. Não existem pessoas super do grau de intimidade e o outro é ralé. Então a Bíblia só se aplica aos cristãos normais. Para você que é muito espiritual, a Bíblia não tem importância. Eu acho que alguma coisa está errada nessa tua concepção. E o pietista extremista, é esse que nós estamos condenando, ele supervaloriza a sua experiência acima da palavra de Deus. Então isso eu não posso fazer. Isso eu não posso fazer. Eu vou dar oportunidade, só um minutinho. Eu preciso concluir, eu não tenho tempo mais para concluir. Próximo, por favor. Pode passar. Pode passar. Volta um, por favor. Dada ao ensino, ao estudo e pouca devoção, vamos dizer assim. Então esse escolasticismo, né, ele ficou um culto frio, coisa mais intelectual. Então, para fugir disso, veio o pietismo. O pietismo trouxe aquela questão da oração, da consagração, do dom espiritual, a minha experiência e tal. Então, são extremos. Nós poderíamos hoje comparando, para a gente entender, tá? O escolasticismo seria representado pelas igrejas tradicionais, não pentecostais, que dão um valor muito grande às escrituras e pouco valor para as questões práticas de oração, de busca dos dons espirituais, o pentecostalismo. O pietismo seriam mais essas igrejas pentecostais radicais, tá? Igrejas pentecostais radicais, que estudar a Bíblia não é tão importante. Deve haver um equilíbrio entre as duas asas do passo. Equilíbrio. Passa o próximo slide, que eu vou explicar melhor aqui. O pietismo, rapidamente, no lugar, a crítica à Bíblia é negativa. Por quê? O pietismo extremista diz: estudar a Bíblia deixa o crente frio e sem vida. Esse negócio de teologia, cara, vai deixar você frio. Vai matar você. Esse negócio de estudar a Bíblia estudar muito, deixa a pessoa até meio maluca. Acho que você não deveria nem estudar a Bíblia, não. Você está em seminário? Está doido, rapaz? Tu vai morrer espiritualmente lá no seminário. Vai te ensinar a Bíblia. Olha que ponto nós chegamos. Não entende o mistério. Não tem poder, etc. Fulano, ele não entende nada do mistério. Eu oro, eu jejuo, um monte, eu faço vigília. Escola dominical se derruba, porque não é importante. O importante é você sentir. Então, aqui é a questão da religião, do sentimento, da experiência. Irmão, nós temos que ser equilibrados. Eu preciso, olha para mim aqui, por favor. Eu preciso estudar a Bíblia. Eu preciso conhecer a palavra de Deus. Eu preciso ler, eu preciso ter meu momento de devocional bíblico, entender a palavra de Deus, ter a capacidade de uma interpretação correta. Se eu puder até estudar as línguas originais, eu vou estudar para que eu possa compreender melhor. Vou estudar a língua portuguesa, porque eu estou meio defasado na língua portuguesa, para eu poder interpretar a Bíblia. Sim, tudo isso é muito importante. E a oração, pastor? É tão importante quanto. Oração, consagração, busca pelo poder de Deus é tão importante tanto quanto. Um pássaro não voa com uma asa só. Qual é mais importante? A palavra ou a oração? O intelecto ou a experiência de buscar? As duas são tão importantes quanto. Desde que a minha experiência não esteja acima da palavra de Deus escrita. Então eu preciso estudar a Bíblia e eu preciso consagrar a minha vida por meio da oração, jejum, busca de poder, busca dos dons espirituais. Eu preciso dos dois. Eu não posso ser um só. Aí alguém diz assim:
não pula como eu, não roda como eu, está num nível de espiritualidade lá embaixo. Aí se cria uma religião, uma sub-religião, uma religião dentro da religião. E olha como nós estamos divididos em tantas sub-religiões. Porque simplesmente não se consegue entender que uma coisa não precisa inibir a outra. As duas podem conviver e nós podemos voar mais alto. Eu preciso orar, jejuar, buscar, clamar, eu preciso consagrar minha vida, mas eu preciso também do entendimento da palavra de Deus, e a minha experiência não pode ser maior que essa. Agora, porque a minha experiência é maior do que tudo, você vai, de onde vêm as heresias, de onde vêm as falsas doutrinas, dos achismos. Joseph Smith, por exemplo, era um homem que buscava Deus em oração e jejum. Um dia um anjo chamado Moroni apareceu para ele. Disse para ele o seguinte: olha, Moisés recebeu as tábuas de pedra, mas eu tenho aqui comigo. Eu sei onde está. As tábuas de ouro. Pô, no evangelho de pedra, evangelho de ouro. Caramba. O cara embarcou. E tem um monte de gente aí hoje acreditando nisso. Eu respeito, é a crença da pessoa. Fazer o quê? Mas eu não creio nisso. Eu não acredito nisso. Mas de onde vem essa forma? Da experiência. Se a pessoa olhar para a Bíblia, Paulo está falando lá: se mesmo um anjo descer do céu e vos ensinar outro evangelho, não acredita nele, não. Não acredita nele. A Bíblia está falando. Mas a minha experiência é maior do que a Bíblia diz para ele, né? Então o que vai acontecer a partir daí? A Bíblia perdeu o seu valor. Como existem religiões, por exemplo, que dizem o seguinte: a Bíblia é importante? Tem autoridade? Até tem, mas a palavra do sacerdote hoje, do pastor, do padre, do chefe, é mais importante que a atual. Isso aqui está desatualizado. É uma forma de crer, uma forma de pensar. E quem vai dizer que está errado? Está errado para mim, que eu acredito na Bíblia, como palavra de Deus, é a autoridade máxima espiritual. Eu acredito. Para mim está errado. Mas para outra pessoa que acredita diferente, para ela está certo. E eu preciso respeitar. Fazer o quê? É uma forma diferente de pensar. E na igreja aqui, se a gente for olhar, se a gente for entrevistar cada irmão aqui, as pessoas vão ter formas de pensar diferentes da Bíblia. E eu não posso condenar os irmãos por isso. Mas existe a palavra de Deus escrita. Ela está escrita em língua portuguesa. A interpretação que se há de fazer de um texto deve estar dentro do seu contexto. São regras de interpretação da língua portuguesa. Então, um texto não pode ter dois sentidos. Um texto há de ter apenas um sentido correto dentro das leis da interpretação de texto. Você entende que na minha experiência pode haver variantes que não tem nada para medir se está certo ou errado, mas na palavra escrita, e Deus estabeleceu a sua palavra dessa forma, eu tenho uma certeza, uma segurança. Tem muita gente pegando o texto fora do contexto e falando o que quer. Tem. Mas eu tenho a liberdade de pegar o texto, analisar o contexto e dar a minha interpretação dentro das regras da língua portuguesa. Uma interpretação correta. O que eu quero dizer é que a âncora, a rocha, a única certeza firme é a palavra escrita. Porque o resto, cada um pode falar o que quer e ninguém tem como dizer se está certo ou errado. Mas como eu tenho uma palavra escrita em língua portuguesa, na minha mão aqui, então eu posso avaliar a experiência dos outros e a minha própria experiência com base naquilo que está escrito.
Quando Jesus batalhou com Satanás, ele disse: está. Não, mas essa verdade é relativa e dentro de um relativismo daquilo que você está falando, não. Está escrito. Por quê? O texto só tem um sentido. Correto. Isso que vai dizer, vamos fazer a lógica. Lembra da lógica? Lembra da lógica? Não vou escrever não. Lembra da lógica? Se a Bíblia está em língua portuguesa e tem um sentido e a interpretação correta vai levar a um sentido, um único sentido correto, logo existe uma interpretação correta e todas as outras estarão incorretas. Então eu posso ter várias interpretações, mas apenas uma interpretação será a correta. Aí cada um diz assim: é a minha que é correta. Não, não, não é a minha. Não, não, é a minha. É a minha. Mas o que a língua portuguesa diz? Onde estão as regras? Onde estão as regras? Pois não, pastor? Mas o Anderson falou aí, essa palavra ali, não entendo mistérios, eu ouço muito, até hoje eu ouço. Já ouvi, estou ouvindo até hoje. Eu só falo muito, o senhor não vai entender mistério. Em certos clubes já fui caminhonete, a gente já passou muito isso. A pessoa fica aquele movimento e a gente fica calado, só eu fico muito observando as coisas, e as pessoas falam, até o próprio líder já falou, tem gente aqui com a cara de maracujá murcho que não está entendendo o mistério. O pouco que eu já aprendi, pastor, é um básico que não deixa me enganar por esses heréticos hoje. Então, o que eu vejo hoje nas igrejas é muito histerismo, é muito emocionalismo. É muita emoção. Eu fico olhando assim, falar em anjo dentro da dominação, que está pregando, olha o anjo ainda, olha a portaria, tudo isso. Agora, fala de Jesus, ninguém não gosta. Então, o liberalismo teológico é baseado nos sentimentos. Então, a gente vai ver isso daqui a eu pouco. estou assim, Não dá mais tempo. desculpa a expressão que eu vou usar. Eu estou revoltado com certos líderes que eu estou vendo liderando a igreja. Muita heresia, muita bagunça, e eu falo mais lá em casa. Sabe por que existem essas pessoas, esses líderes? Porque tem pessoas que seguem. Existe o palhaço, porque tem gente que vai assistir ele fazer a palhaçada. Então, para mim, esses caras, por isso que muitos não batem comigo. Mas nós temos que respeitar as várias opiniões, né? É respeito, mas hoje em dia eu estou tentando estudar a língua portuguesa para aprender mais, poder interpretar correto o texto, e dentro daquilo que eu conseguir, né, aprender, eu vou passar para a igreja que o Senhor entregou nas minhas mãos, mas eu não vou ficar discutindo mais com essas pessoas. O que acontece é que há extremos que se afastam da palavra de Deus. Heresias são formadas. Dentro da igreja evangélica existe heresia. Não precisa sair da igreja evangélica. Eu já tenho problema demais aqui, na igreja evangélica. Entende? No sentido de interpretação, no sentido de que eu acho isso, eu acho aquilo. Então a gente precisa. É porque a gente é um pouco, desculpa o que eu vou falar, mas eu quero aplicar isso a mim também, né? A gente é um pouco acomodado, vamos dizer assim, porque a gente poderia estudar mais. Eu poderia estudar mais. Vocês poderiam estudar mais. A gente sempre pode estudar mais, buscar mais a Deus. A gente sempre pode dar um pouquinho mais da gente, mas a gente dá um pouco de menos, porque você sai muito determinado a buscar a Deus daqui hoje de manhã, você chega em casa, liga a televisão, é cômodo. Aí tá confortável, aqui só tá gostoso. Esse tempinho para dormir, maravilhoso. Assim, o seu momento, daqui a pouco, estourar uma pipoquinha, uma canjica. Então, a vida, a gente vai buscar, porque eu já tenho que trabalhar segunda, terça, quarta, quinta, a vida corrida.
Então, final de semana eu vou. Não, e o dia que eu trabalho? Nossa, aí é que não dá mesmo, estou muito cansado. Então, nós podemos fazer um pouco mais. Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor. Não temos mais tempo. Semana que vem a gente continua daqui. Então nós vamos entendendo aí que a Bíblia é a palavra de Deus, mas que existem pessoas que discordam da gente. E mesmo das pessoas que concordam com a gente, existem aquelas que interpretam a seu bel prazer, sem respeitar as regras de interpretação da língua portuguesa. E cada um fala o que quer. E a gente está numa verdadeira Babel. Salve-se quem puder. Não, que o Senhor nos salve. Amém? Que o Espírito Santo nos ilumine. Que o Espírito de Deus nos transforme. Porque, sinceramente, eu estou aqui hoje. Eu não tenho poder para mudar ninguém. Você não tem poder para mudar as pessoas. Só o Espírito Santo pode fazer. Houve um momento na minha vida que eu pensei que eu podia mudar as pessoas. E eu brigava muito, não tem noção. Eu quase expulsava as pessoas da igreja. Pelo meu zelo. Mas era um zelo sem entendimento. Eu, como pastor, feri e machuquei muita gente. Eu, como pastor, esvaziei igrejas, brigando com as pessoas. Ela disse, você tem que acreditar, você tem que... Eu machuquei muito, eu briguei muito, eu feri muito. Hoje, eu entenda isso como desabafo, se você quiser, mas eu hoje entendo que só o Espírito Santo pode mudar as pessoas. Verdade. E eu não vou mais brigar com ninguém. Eu não vou mais ofender ninguém. Eu não vou mais discutir com ninguém. Eu vou fazer aquilo que o Senhor colocou nas minhas mãos para fazer. Vou fazer com todas as minhas forças. Com todas as minhas forças, com todo o meu entendimento. Mas, quando eu chegar aqui nessa cadeira, eu disser para essa cadeira, olha, a Bíblia é a palavra de Deus. Ela disser assim, tá, pastor, mas eu penso assim. Tá bom. Eu não vou mais brigar. Eu vou me recolher, vou sair e vou orar pela terra. Então a minha forma de pensar hoje é essa. Já briguei muito, irmão. Pastor é muito grosso, pastor é ignorante, pastor não sabe falar, pastor isso, pastor aquilo. Tudo isso aí. Eu errei muito. Hoje eu estou chegando à conclusão que eu vou estudar mais, vou procurar aprender o máximo que puder. Você pode discordar de mim, eu vou tentar ensinar, tentar acertar, mas eu não vou mais brigar com ninguém. Eu não brigo mais. Me aposentei minhas luas de boxe. Agora eu só ofereço copo d'água. Água aí? Água aí? Água? Aleluia. Posso fazer um suco. Se a senhora preferir um suco, eu vou espremer um limão, eu vou botar suco adoçante. A senhora quer o quê? Suco adoçante? A minha política hoje é essa. Antigamente eu saí com a luz de bola. Por que você não concorda comigo? Peraí, você não concorda comigo não? Hoje não, eu ofereço um copo d'água, se a pessoa quiser um suco até, suco adoçante. Faço o meu melhor. Procuro fazer o meu melhor. Que Deus nos ajude, que Deus nos salve, porque Jesus está voltando. Vamos orar ao Senhor? Eu sei que Deus me ouve, mas eu não quero gritar mais. Vou falar no microfone. Pai querido, nós te agradecemos, ó Deus, por essa manhã, pelo teu ensinamento. Que o Senhor, Pai, nos conduza à tua verdade. Que o Senhor, Pai, nos conduza ao ensinamento da palavra de Deus. Nos ajuda, Senhor. Porque não podemos mudar ninguém, não podemos ofender as pessoas, nem agredi-las, porque pensam diferente de nós. Mas que o Senhor, Pai, nos ajude sempre a buscar a verdade e a proclamar a verdade da Tua Palavra. E que o Senhor, Pai, venha
a nos transformar, nos mudar. Eu mesmo, Pai, ainda estou mudando. O Senhor ainda precisa mudar muita coisa em mim. Eu ainda preciso melhorar muito. E não procuro mais mudar as pessoas à força, porque eu não tenho esse poder. O máximo que eu vou conseguir fazer é discutir, é brigar, ofender, magoar. Mas eu não quero fazer isso. Eu vou ensinar a Tua palavra, instruir, ó Pai, a igreja que o Senhor colocou nas minhas mãos e as pessoas que nos ouvirem com base na verdade do Senhor. Mas somente o Senhor pode salvá-los. Somente o Senhor pode abrir o entendimento e ensinar a verdade. Porque o Senhor disse que o Espírito Santo, Ele nos guiaria a toda a verdade. Ele nos ensinaria. Então, Pai, nos ajuda, nos guia à verdade, nos ensina a verdade, nos ajuda a compreender a verdade. Nós precisamos compreender. O Senhor disse que conheceríamos a verdade. E esse conhecimento da verdade nos libertaria. Fica conosco, Pai, durante esse dia. Abençoa os ensaios que acontecerão nesse domingo de Páscoa. Hoje à noite, Pai, será um culto pascual. Recebe, Pai, toda a adoração. Tudo que está sendo preparado, ensaiado, é para o louvor e a glória do Teu nome. É com a finalidade de proclamar Cristo como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, fica conosco e nos abençoe no nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com todos que amam e aguardam a vinda de Jesus, e que todos digamos amém. A alegria do Senhor é a nossa força.